Esse indicador é um dos mais usados por quem já vive do trade, mas ele precisa de alguns ajustes. O RSI, que é um dos grandes indicadores, um dos mais completos, que além de mostrar os pontos que você pode entrar no trade, mostra também os pontos em que você não deve entrar. Ou seja, mostra quando o preço está caro ou barato demais. E ele é muito simples de ser usado. Eu gosto muito desse indicador, foi basicamente minha porta de entrada no trade, e ele mostra para você com uma simples linha, entrada, saída, quando o preço está cansado, quando não está. Bom, vamos agora para a prática que eu vou mostrar para você o que é esse indicador, como que ele funciona e por que você deve utilizar ele em basicamente todas as suas operações. Quando utilizamos somente o gráfico, principalmente os tempos gráficos de 4 horas, tempos gráficos diários e os tempos gráficos semanais, nós temos ali no tempo gráfico semanal a principal tendência, né, aquele momento em que o preço tem a tendência de alta ou a tendência de baixa, ou seja, identificamos sempre com muito mais facilidade a melhor direção a ser acompanhada, você não vai tentar descobrir no trade o santo graal. E como eu ensino sempre aqui para você, é o swing trade, ou seja, operações que podem durar até 7 dias ali, ou então um pouquinho mais do que isso, mas você tem um alto retorno nas suas operações. No tempo gráfico diário, vamos identificar também pontos de entrada e saída da operação, através das estruturas que sempre se repetem no mercado em tendência. E no tempo gráfico de 4 horas, nós temos sempre os melhores pontos de entrada na operação, principalmente no mercado de Forex. Lembrando que tudo isso daqui serve para qualquer mercado. Você vai poder operar criptomoedas, mercado de Forex, mercado brasileiro, mercado americano, não importa. Isso aqui funciona para todo o mercado. E você deve sim utilizar essa leitura gráfica. O gráfico, ele é uma leitura única, então ele vai funcionar em qualquer mercado. Não adianta querer ficar olhando somente um gráfico, querer olhar somente um ativo ou olhar somente um mercado. Você, como trader, você que quer viver com a liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de rotina, você vai saber exatamente quando entrar ou quando sair de qualquer ativo e não ficar escravo de somente um ativo. Como eu falei na aula passada, tem pessoas que querem operar somente o mercado. Sempre manda aqui no comentário: Arion, quero operar somente mini índice. Arion, quero operar somente mini dólar. Ou seja, os mercados mais difíceis do mundo, enquanto nós temos uma gama de ativos aqui que nós podemos operar, porque operamos com tempos gráficos maiores, sempre. Porque isso nos dá liberdade de agendar quando comprar e quando vender. Uma vez na semana já basta aí para fazer as melhores operações de mercado. Quando nós operamos com essas regras aqui, nesses tempos gráficos, nós temos, além dessa liberdade, nós podemos identificar com facilidade a tendência tanto de alta, como o preço está correndo aqui, como a tendência de baixa. Antes de analisar esse indicador aqui, preciso explicar o preço para você. O gráfico é como se fosse o seu para-brisa. Você vai olhar para frente, vai prever o que pode acontecer. E o indicador, ele mostra o que já aconteceu no preço e o que pode se repetir. Ele é um filtro a mais nas suas operações. Então, como que o preço ele funciona como um para-brisa do carro? Ou seja, você vai olhar para frente, vai enxergar o que pode acontecer no mercado. O preço está fazendo esse movimento aqui, que é um movimento que sempre se repete, para a tendência de alta. Então, o próximo movimento que ele pode fazer é exatamente isso daqui, rompendo o que era um pullback. Então, esse pullback aqui vai ditar para você um ponto de entrada na operação. Agora você pode dizer: Arion, isso daqui, se o preço romper, pode ser que ele reverta a tendência, porque aqui nós temos uma resistência. Temos aqui uma resistência. Lógico, o preço pode bater na resistência e voltar. Porém, o preço em tendência ele tende sempre a romper resistências. O preço em tendência de queda vai romper o suporte e o preço em tendência de alta vai romper as resistências. Então, isso daqui, quando o preço está em tendência de alta, ele tende a romper as antigas resistências para continuar a tendência. Se ele for reverter a tendência, ele precisa fazer um padrão de reversão de tendência clássico. Morro duplo ou ombro, cabeça, ombro. Esses dois são os mais clássicos e aparecem com muita frequência. Tempo gráfico de 4 horas e um tempo gráfico diário.